Apenas um! Escolham apenas um homem que tenha coragem de lutar comigo! Vamos! Não tem ninguém com coragem! No Vale de Elá, as sombras da manhã ainda se estendiam pelo chão rochoso, escondendo o destino que aguardava dois grandes exércitos. De um lado, as fileiras de Israel. Do outro, os filisteus. Entre eles, um silêncio sufocante que parecia parar o tempo. Mas o silêncio foi quebrado por um estrondo rítmico. O chão tremia sob o peso de algo monumental que se aproximava do centro. Das fileiras filisteias surgiu Golias, um gigante cuja estatura desafiava a lógica e cuja armadura brilhava como um sol cruel. Com os braços abertos em desafio, sua voz estrondosa ecoou pelas montanhas, fazendo os corações dos homens gelarem instantaneamente. Quem tem coragem de me desafiar, vou derrubar todos vocês com apenas uma das mãos. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês se curvarão a nós. Apenas um! Escolham apenas um homem que tenha coragem de lutar comigo! Vamos! Não tem ninguém com coragem! Nas linhas de frente de Israel, a coragem se dissolveu. Soldados experientes sentiram o suor frio escorrer sob suas armaduras de couro. O pânico era visível. Cada passo dado para trás era um eco do medo que paralisava toda a nação diante do impossível. Dentro de sua tenda luxuosa, o rei Saul estava cercado de mapas e conselheiros, mas sentia-se mais sozinho do que nunca. Suas mãos, que antes seguravam o cetro com firmeza, agora tremiam sobre a mesa de carvalho. Ele olhava para o horizonte sem esperança. Ao redor das fogueiras, os sussurros eram venenosos. Diziam que nenhum homem poderia enfrentar aquele monstro e sobreviver para contar a história. Você vai lutar com o gigante? Eu não. Dizem que nenhum homem jamais conseguiu sobreviver a uma luta com ele. O clima não era de batalha, mas de funeral. O exército de Israel estava derrotado antes mesmo de a primeira espada ser sacada. Lá embaixo, Golias ria. Sua risada era um escárnio cruel que se espalhava pelo vale como uma praga de desânimo. Ele batia sua lança contra o escudo, criando um eco metálico constante que martelava nos ouvidos de cada soldado israelita. Memórias de vitórias passadas passavam como flashes borrados pelas mentes dos anciãos, contrastando com a vergonha paralisante do presente. O sol atingiu o seu pico, intensificando o calor e o brilho ofuscante nas armaduras filisteias, tornando a visão quase insuportável. Cada segundo de espera era uma tortura. Israel estava encurralado pelo medo, esperando por um salvador que ninguém acreditava existir. O destino de uma nação estava por um fio, enquanto a sombra de Golias crescia, cobrindo o vale de Elá com uma escuridão invisível. A história parecia ter chegado a um beco sem saída, mas nas colinas distantes algo estava prestes a mudar o rumo desta saga. Será que algum homem conseguirá derrotar este guerreiro gigante? Comente de que lugar você está assistindo esta história. Ei, você! Antes que eu derrote todos estes homens, comente de onde você está me vendo. Ufa! Como está quente hoje! Preciso levar logo estes pães e queijos antes que estraguem. Nas ensolaradas colinas de Belém, o jovem Davi caminhava com passos leves e decididos. Ele carregava cestos rústicos repletos de pães frescos e queijos artesanais. Bom dia, ovelha bonitinha! O sol da manhã dourava os campos, refletindo a paz de um rapaz que ainda não conhecia o peso de uma espada, mas carregava a fé. Ao chegar ao acampamento de Israel, a atmosfera mudou drasticamente. O som da natureza foi substituído pelo tilintar metálico de armaduras e sussurros de medo. Davi observou os soldados de Israel. Homens fortes e treinados, mas cujos olhos revelavam um terror profundo que os impedia de avançar para a batalha. De repente, o chão pareceu tremer. Do outro lado do vale, uma silhueta colossal surgiu entre a neblina matinal, lançando uma sombra intimidadora sobre o exército. A voz do gigante ecoava como trovão,
desafiando a honra de Israel. Mas, enquanto todos recuavam, a curiosidade de Davi deu lugar a uma indignação ardente. Ele olhou para os soldados e perguntou: quem é este que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Suas palavras eram firmes, cheias de uma coragem inexplicável. Alguém conhece aquele guerreiro gigante que está desafiando o exército do Deus vivo? A notícia sobre o jovem pastor audaz logo chegou aos ouvidos do rei Saul. Davi foi conduzido à suntuosa tenda real, onde o destino o aguardava. Acabei de chegar e o rei mandou me chamar. O que será que ele quer comigo? Dentro da tenda, o rei Saul observava o rapaz. O rei, em sua armadura dourada e capa vermelha, sentia o peso da preocupação e da dúvida profunda. Davi não se intimidou. Ele contou como Deus o havia livrado do leão e do urso enquanto cuidava das ovelhas, e que o gigante seria igual. Impressionado, mas ainda incerto, Saul decidiu vestir o jovem com sua própria armadura real. O metal era pesado, frio e estranho ao corpo do pastor. Você tem certeza que quer fazer isto? Tome, coloque esta armadura. Ela vai te proteger contra Golias. Tenho certeza, eu vou. Que assim seja. Davi tentou caminhar, mas o peso do aço o fazia tropeçar. Ele parecia um pequeno guerreiro perdido dentro de uma carapaça de ouro que não lhe pertencia. Com um gesto de humildade e clareza, ele retirou as peças pesadas. Não consigo andar com isto, disse ele, pois não estou acostumado. Ele sabia que sua força não viria de armas humanas. Davi desceu até um riacho próximo, onde a água cristalina corria sobre pedras polidas pelo tempo. Cuidadosamente, ele selecionou 5 pedras lisas. Cada pedra era pequena, mas em suas mãos tornavam-se instrumentos de uma fé que move montanhas. Com a funda de couro guardada no cinto e o cajado na mão, Davi começou sua caminhada solitária em direção ao centro do campo de batalha. Cada passo dado no solo seco era um testemunho de coragem. O exército de Israel observava em silêncio, enquanto o gigante ria daquela cena improvável. Davi não via um gigante impossível de derrotar. Ele via um alvo impossível de errar, pois Deus estava com ele naquela jornada de fé. A história de Davi nos ensina que a verdadeira grandeza não está no tamanho da armadura, mas na pureza do coração e na força da crença. Ele se preparou, colocou a pedra na funda e girou. O destino de uma nação estava prestes a ser decidido pela simplicidade de um pastor. O herói nasceu não da força bruta, mas da coragem de ser quem era, usando apenas o que tinha nas mãos e a fé no coração. E você? Já teve que enfrentar um gigante apenas com o que tinha nas mãos? Conte sua história nos comentários. Vamos nos inspirar juntos.